Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Ao longo do crescimento do canal, eu tenho percebido que alguns assuntos são bem recorrentes, então eu resolvi fazer uma listinha aí com um top 10. Eu não posso deixar de agradecer por cada um que vem fortalecendo o canal aí, se inscrevendo, comentando. A gente está passando aí de 5.000 inscritos. Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos para cima, tamo junto, porque o propósito do canal sempre vai ser o mesmo, de ajudar, de tracionar quem está patinando, enfim. Então a listinha aí não são necessariamente perguntas, né? Então, como eu disse, são assuntos aí. Então vamos tratar um pouquinho mais sobre cada um deles. E no final eu tenho um pedido para te fazer. Pois é, chegou a hora de eu mendigar aqui também, né? Vamos lá então. Eu fiz uma listinha aqui para ficar bem mais fácil da gente se organizar sobre os tópicos, né? E vou deixar também um Excel aqui na tela, porque em algum momento a gente vai ter que fazer uma continha ou outra, enfim, né? Então fica mais fácil assim. Então vamos lá para o top 10 aqui, né? Profissão. Então, assim, um assunto, acho que um dos mais frequentes aqui que eu vejo nos comentários, enfim, né? É sobre eu posso viver disso, eu consigo viver disso, eu vou viver disso, ou seja, do trade esportivo, né? Então, é uma pergunta muito frequente. Então, aqui no canal tem o episódio 60, onde eu falo muito sobre esse processo, né? Dessa curva de aprendizagem, porque é possível viver? Sim, mas você vai ter que se dedicar a isso, né? Então eu, por exemplo, tive que abrir mão do que eu estava me dedicando na época para entrar de cabeça no trade. Por quê? Porque ou você estuda e realmente se dedica àquilo, ou a coisa não funciona, né? Então, tudo bem, se você for levando a coisa aí paralela, um dinheirinho extra, né? Um pé em cada barco, tudo bem. Mas realmente, para virar profissão, em algum momento você vai ter que virar essa chavinha, né? O que não acontece de jeito nenhum, sem chance, né? É essa virada de chavinha. Então a pessoa pedir demissão do serviço e fala, não, a partir de amanhã eu sou trader. Não, você não vai ser trader fazendo curso de um dia para o outro, nem nada disso. Com curso, sem curso, isso não existe, tá? Então, esse viver de é muito relativo, né? Então, tem pessoa que precisa de X para viver e tem pessoa que precisa de Y. Então, cada pessoa tem seu padrão de vida, cada pessoa tem a sua curva de aprendizagem e cada pessoa tem condição de começar com um valor, né? O mais importante de tudo é entender como é que funciona o mercado, como é que funciona o rendimento, a multiplicação, enfim, tudo que está no vídeo onde eu falo aí sobre curva de aprendizagem, tá? É um vídeo longo, vou deixar um card aqui, mas é muito importante que você assista, tá? Então, profissão é isso aí. Totalmente possível, mas assim como o padeiro tem que se dedicar muito tempo a aprender a fazer pão, o pedreiro tem que se dedicar muito tempo a aprender a fazer a massa, a sentar tijolo ali, né? Pro trade não vai ser diferente, né? Não teria por que ser diferente, né? Se a ideia é virar uma profissão, vai ter que pegar firme, vai ter que estudar, vai ter que ralar, né? Não tem dinheiro fácil não, tá? Então a gente vai aqui para o segundo item, né? Então riscos, né? Que basicamente é o que eu acabei de responder na outra pergunta, né? No outro tópico, né? Então assim, é fácil? Não, não existe dinheiro fácil, né? Eu falo em vários vídeos aqui no canal que o mercado não é um caixa eletrônico sem senha para você chegar ali e tirar o dinheiro. Não é assim que a coisa funciona. Então muita gente pensa que é assim, né? Tipo, eu gosto de futebol, eu manjo de futebol, vou colocar o dinheiro ali, tá todo mundo fazendo dinheiro, vou pegar meu dinheiro também e ponto final. Não é assim, né? Então, riscos, da mesma forma que você tem a possibilidade de fazer ali o seu montante, né? E se multiplicando, você tem também o risco, ou seja, a real possibilidade de você perder todo aquele dinheiro, né? Então, tem um outro vídeo que eu fiz também, vou deixar no card aqui no canal, que é onde eu falo, se você for dedicar toda a sua esperança, todo o recurso que você batalhou ali, que você juntou, né,
para ter uma reserva, alguma coisa e falar, não, agora eu vou meter tudo no trade ali, né? Você tem que ter ciência desse risco. Então tem pessoa que se perder R$100, por exemplo, tanto faz, não significa nada, né, para ela, né? Em relação ao que ela tem, em relação ao montante total que ela colocou na banca para começar. Mas tem gente que se perder esse 100 dói pra caramba. Por quê? Porque cada um tá num nível ali, né? Cada um tem um bolso diferente, cada um viveu, ou pelo menos deveria viver, né, uma curva de aprendizagem diferente, tá? Então, o risco de perder tudo no mercado, ele existe, tanto quanto, né, o risco versus recompensa, né, quanto a probabilidade também de multiplicar, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, tá? Vamos ver o terceiro aqui. Garantia, isso aqui é algo que eu recebo quase diariamente, né? Principalmente nos comentários aqui no canal, né? Então, geralmente a pessoa, ela não tem muita noção sobre a necessidade, né, de desenvolver essa curva de aprendizagem que passa por vários tópicos, que leva tempo, que tem que adquirir experiência, que tem que baixar a confiança, tem que baixar a ganância, desenvolver todo o aprendizado para depois essa confiança voltar, para as probabilidades aumentarem, enfim, aqui no canal tem muita coisa onde eu falo ali principalmente sobre gestão, para você primeiro parar de perder dinheiro, para depois começar a pensar, né, em ganhar dinheiro, né? Enfim, barulho de moto no fundo para variar, mas está tudo certo, né? Então aqui, garantia, geralmente a pessoa chega sem essa noção, né, da necessidade da curva de aprendizagem, talvez mascarando para si mesmo, né, que não tem tanto risco assim não, né? Muita gente deixa de lado assim, não, o risco existe sim, né? Tem que ter essa consciência, né? Tinha um professor meu que falava, né, tudo que choca conscientiza. Então, a partir do momento que você fala, opa, eu posso perder esse dinheiro, então você vai se dedicar muito mais ali, né, para preservar ele, né? O problema é você operar na condição de não posso perder aquilo ali de jeito nenhum. Aí que está o problema, tá? Então isso eu falo muito no outro vídeo que está aqui no canal também. Enfim, vai estar tudo no card aí, conforme eu for desenvolvendo esse vídeo aqui, eu vou adicionando os cards aí. Então a garantia, né? Geralmente a pessoa chega para mim e fala assim, qual a garantia que você me dá? Quanto que eu vou ganhar por mês? Quanto que eu vou fazer por mês se eu começar com tanto? Quantos por cento que eu vou acertar se eu aprender com você? Né? Então, no canal tem muito vídeo falando quanto que você tem que acertar, qual a odd que você tem que trabalhar, que a gente chama de odd de valor, senão não vai virar nada, não adianta nada você acertar um monte e ser odd baixa, enfim, a hora que você errar vai quebrar tudo, né? Então, garantia, nenhuma garantia, né? Mas como assim nenhuma garantia? Justamente, quando você está lá na autoescola tirando carta, né? Você está ali tirando a sua habilitação. Mas depois que você tirou a tua habilitação ali, tá dirigindo, beleza, você tem seu carro e tudo mais, tem gente que a partir da autoescola ali, o cara, sei lá, ele descobre um talento ali que de repente o cara vira piloto de Stock Car, beleza. Mas tem gente que vai ficar 10 anos, 20 anos com a CNH no bolso, vai renovar ali a cada 5, 10 anos, o que for ali, mas a pessoa não sabe fazer uma baliza, né, e dirige mal. Então o que isso quer dizer? Que os dois tiveram habilitação, os dois foram treinados, os dois tiveram instrução, mas a partir dali cada um desenvolveu. Um se dedicou mais, outro se dedicou menos. Um viu que nasceu para aquilo, o outro não, né? Então, o cara que virou um campeão de Stock Car ali vai ter que falar, nossa, graças ao professor lá da autoescola é que eu sou o piloto. Não, é muito mais mérito dele, ele se descobriu, ele que evoluiu a partir dali, né? Assim como quem não consegue fazer essa baliza, né, não pode falar, eu não sei fazer baliza por causa do meu instrutor, né? Pô, mas para fazer a prova você teve que se dedicar. Então você fez a baliza ali, a não ser que tenha comprado a carta, né? Então você dedicou, você soube, você aprendeu a fazer a baliza. E por que depois desaprendeu, não sabe mais, né? Aí os carros começam a vir com parque assist, né? Estaciona praticamente sozinho, né? Enfim. Então, cada um tem que ter essa noção. A garantia, nenhuma, né? E às vezes eu recebo no direct assim, mas fulano me deu a garantia de X.
Beltrano me deu a garantia DY. O que eu falo para a pessoa? Né? Eu não entro em leilão, eu não entro em disputa, então eu falo simplesmente, se você tem essa garantia mesmo, né, vai lá, né, e, enfim, se matricula com outra pessoa, entra no grupo de outra pessoa, faz o que fizer mais sentido para você, onde você se sente mais seguro com essa garantia, né? O que eu não posso é prometer algo que eu não posso cumprir, no sentido de, né, renda variável, né? Então, o nome já diz tudo. Como é que eu vou fixar algo que é variável, né? Então, bem complicado isso aí. Então, até deixei o Excel aqui, por quê? Já teve aluno de chegar para mim e falar assim, mas fulano me falou aí que se eu entrar lá, ele me garante que eu vou acertar X%. Né? Vamos pegar esse X aqui, eu vou jogar até, né, menos do que ele me falou. Né? Então, eu vou colocar aqui 85%. Né? Então, lá em outro grupo, tal, eu tenho essa garantia de 85%. Deixa eu formatar aqui, eu sempre tomo uma surra do Excel. Beleza, né? Então vamos conversar, né? Vamos baixar essa adrenalina aí, né? Calma, né? Tirar esse fogo de palha e pensar o seguinte. Vamos fechar um mês aqui. Você tem então 30 dias, beleza. Você vai fazer por dia ali, não sei quantas apostas a pessoa vai fazer por dia, enfim, né? Mas vamos supor que sejam 5 apostas, né? Deixa eu só formatar aqui. 5 apostas. Então, no mês, quantas apostas ela vai fazer, né? Vamos multiplicar aqui, né? Então, ela vai fazer no mês ali 150 apostas. Beleza, né? Então, essa pessoa está garantindo, né, para o futuro aluno, para o futuro integrante do grupo, enfim, né? Está garantindo isso aqui, 85%. Então, vamos fazer as contas. Então, 150 vezes 0,85, né? Então, vai ter essa quantidade de acerto, né? E de erro. Então, vai ser 15% aqui, né? Então, tirando a prova. Beleza, então está garantido para a pessoa isso aqui de acerto, né? Isso aqui o máximo de erros, né? Já que isso aqui está sendo garantido como mínimo, né? E aí penso eu, se chega no meio do mês, por exemplo, né? E a pessoa já errou, né? Por exemplo, 22, né? Como é que do meio do mês para frente ali a pessoa pode garantir, conforme foi prometido antes, né? Que não vai ter mais erro até o final do mês, né? Então isso sinceramente não entra na minha cabeça. Tudo bem as pessoas, né, alguém vender esse tipo de discurso aqui, né? Ninguém também está apontando uma arma na cabeça de ninguém. Compra quem quer, entra quem quer, né? É que para mim não faz sentido prometer isso aqui. Como é que eu vou prometer algo, né? Eu não tenho bola de cristal, né? Então vai depender de vários fatores, de tudo que eu falo aqui, de gestão, de amostragem, de técnica, de tudo, né? Mas garantir, né, desse jeito aqui não tem como, né? Não tem como. Vamos supor que aqui nesse cenário, né, 5 apostas todo dia, tal, chega no 22º dia, a pessoa errou uma por dia, ela já vai estar na quantidade máxima de erros aqui para fechar o mês com 85% de acerto, né? Como é que essa pessoa vai falar, não, fica tranquilo que nos próximos 8, 9 dias ali, né, eu vou acertar todas, né? Então 5 vezes 8, né, 9 vezes 5, né? Enfim, mas aí vai de cada um. Então isso aqui não tem como garantir, né? Então por não ter como garantir esse tipo de coisa, né, eu jamais, né, vou entrar nessa, né? Então eu não entro em leilão. Beleza, tem pessoas que desistem, né, de mim aqui porque eu não dou essa garantia, mas tudo bem, durmo tranquilo, tá? Espero que essas pessoas tenham realmente esse retorno que está sendo garantido, né? Outra coisa é a pessoa falar para mim assim, mas não tem uma garantia de, eu vou fazer X por mês? Eu falo, não, né? Por quê? Porque depende de vários fatores, não só da condição da banca inicial, mas de tudo que faz parte da curva de aprendizagem, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas com R$1.000, R$1.500 para mim tá bom, não preciso de mais, é só isso, é tranquilo. Eu não sei qual que é o emocional da pessoa, eu não sei a taxa de acerto que ela vai ter, né? Eu não sei como é que vai ser a gestão, que vai fazer mais sentido para ela, não sei nada,
né? Então, como é que eu vou garantir um valor, né? Então, a gente faz aqui uma engenharia reversa, vamos chamar assim, né? Então, a pessoa já chega para mim, como já chegou falando muito mais do que isso até, mas a gente vai pegar leve aqui, e a pessoa fala assim, não, mas me garantiu que eu vou ter 1.500 por mês de retorno, né? É só você começar a fazer conta, né? É só começar a fazer conta. Então, beleza, se está sendo garantido isso para a pessoa ao longo de 30 dias, vamos dividir aqui, né? Então, a gente divide aqui por 30. Então, está garantindo para a pessoa R$50 por dia, né? E aqui no mês. Então, beleza, tem alguém garantindo isso para a pessoa, como é que ela não vai se seduzir por isso aqui? Beleza, tudo bem, mas vamos lá. Agora, como que se faz R$50 por dia, né? Se a gente considerar que a odd normal aí, né, é 1.7, né? Deixa eu tirar a formatação aqui. Se a odd normal é 1.7, vamos fazer a engenharia aqui, né? Vamos supor que a pessoa aposte aí, faça uma entrada no dia, por exemplo, de R$60, né? E aí ela vai ter o green. Então, 60 vezes 1.7 vai dar 102. Então, 102 menos o valor que ela começou ali, né? Tá dando 40, né? Então, vamos ter que aumentar isso aqui. Vamos pôr uma aposta de 70. Então, praticamente deu aqui. Então, para ela fazer R$50 por dia, né, tem vários caminhos, é óbvio isso, né? Vai da estratégia de quem está prometendo, né? Mas aqui é como se estivesse dizendo, ó, você vai fazer por dia uma entrada de 70, vai ter green, né? E tendo green você vai ter um lucro aí de 50 que eu estou te prometendo, né? E se errar? Aí complicou. Aí vai ter que começar a aumentar muito, né, a disponibilidade, aí o stake, né, a stake da banca, enfim, começa a ficar bem complicado aqui. Então você pode falar, não, mas a pessoa não faria uma de 70, faria duas de 35, então faria a primeira de 35, aí 35 vezes 1.7, aí a gente vai pegar isso aqui, tirar o valor da entrada, vai sobrar 24, né? Então ela faz a primeira aposta de 35, né? Beleza, ganha 25. Faz a segunda de 35, ganha 25. Beleza, mas não pode errar, né? Então, qual é o valor, né, da banca que tem que ter para conseguir fazer isso aqui? Qual é a taxa de acerto que tem que ter para conseguir isso aqui? Então, como é que se garante uma taxa de acerto, né, num mercado de renda variável, né? Então, vamos supor que opere assim, aí errou o primeiro dia, já não tem como cumprir no resto do mês. Errou aqui também, né, uma das duas, já não bate a meta do dia. Como é que vai bater a meta do mês? Aí vai começar a forçar, em vez de fazer uma, faz duas no dia, e se tomar head? Então, tudo bem a pessoa acreditar nisso aqui e ir atrás disso, que realmente seduz, né? Mas eu tô fora, então eu não garanto, tá? Não garanto taxa de acertos, né? E não garanto, né, nem R$1 de retorno. Cada um é que vai saber fazer a sua gestão, as suas entradas, cada um vai ter a sua taxa, enfim, conforme eu demonstro muito no canal e muito mais lá no curso, claro, né? O que eu garanto, né? Garanto entregar absolutamente tudo que eu sei, né? E garanto também que ao longo de 7 dias ali, você tem uma garantia da plataforma, que eu vou explicar mais para frente aqui, tá? Então, a garantia é essa, entregar tudo que eu sei, responder todo mundo na área de membros, né, quase que diariamente, né? E beleza, agora garantia de porcentagem, de retorno, etc., tô fora, tá? Prefiro dormir tranquilo, tá? Mas para quem for atrás disso, boa sorte, realmente desejo, né, que dê certo, que se cumpra essas garantias aí, né? Próximo item aqui, espelho, né? Por que espelho, né? Porque é algo que eu vejo muita gente comentando e errando nisso também, né? Então, às vezes, vê uma pessoa operando com R$500, né? E essa pessoa, às vezes, que está operando com 500, ela tem uma banca de 20, 30, 50 mil, seja quanto for,
E às vezes a pessoa tem uma banca menor, tem uma banca lá de R$ 1.500, aí vê a pessoa lá operando com 500, né? O mentor, o tipster, alguém assim, né? E aí essa pessoa não faz a gestão, ela fala, bom, se fulano tá indo com 500, eu vou também. E vai. Só que se essa pessoa que tem a banca maior perder os 500, tanto faz, né? Se tiver dentro de uma gestão, né, como deve estar, vai perder um pouquinho, depois recupera. Agora esse cara, essa pessoa, essa mulher que tem 1.500 e entra com 500 e perde, está perdendo um terço da banca. O que vai acontecer? Vai começar a ir atrás de head, recuperar head. Ninguém vai atrás de head, né? A gente vai atrás do green. Mas vai começar a querer recuperar head, né? E isso não existe no mercado. Não tem como se recuperar. Tem que ser contabilizado, tem que estar dentro ali da tua taxa ali de acertos, né? E dentro da amostragem, né? Então, espelho para tudo, né? Você tem que olhar para a sua banca, para a sua gestão, para a sua taxa de acerto, né? Não adianta você ficar olhando a banca do outro, o valor, o saldo, o valor da entrada, o retorno, etc. Né? Quem opera com muito, ganha muito. Quem opera com muito, perde muito. Quem opera com pouco, ganha pouco. Quem opera com pouco, perde pouco. O que acontece é que esse pouco e muito, né, são totalmente subjetivos, né? Depende da realidade de cada um, né? Então olha sempre para a sua banca, né? Isso é o mais importante. E gestão sempre, seja ela qual for. Aqui no canal tem vários modelinhos aí, no curso tem muito mais, né? Mas siga uma gestão, né? Então use o espelho, não fica olhando o do outro, não, considerando que aquela é a sua realidade, tá? Vamos aqui para o item 5. Grupos, né? Quase todo dia, né? Qual o link do grupo? Quando você vai montar um grupo? Não sei o que. Não, eu não tenho grupo. Já tive um grupo gratuito que deu muita dor de cabeça, porque você monta um grupo para um propósito, acaba virando aquela bagunça, começa a vir pessoa infiltrada, né? Amando talvez de tipster, enfim, né? Vem querer socar grupo em todo mundo, chama no privado, vira aquela bagunça. Então, assim, eu não preciso dedicar tempo do dia, né, moderando marmanjo. Estou fora de ficar moderando ali, né? Então, grupo, estou fora, tanto gratuito quanto pago. Agradeço muito a confiança. Tem gente que chega já falando, eu pago X se você montar, eu pago tanto para fulano, mas para você eu pagaria X, né? Enfim, estou fora, pode pagar para fulano, para beltrano, para ciclano. Grupo eu não tenho e não tenho nenhuma pretensão de ter, tá? Então isso eu já falei várias vezes aqui, mas como eu pretendo deixar esse vídeo como capa do canal, né, é bom que a pessoa já chegue aqui e já veja aqui sem chance, não vai ter grupo, nem free, nem VIP, nem nada do tipo, e já era, tá? O meu objetivo com o canal é ajudar quem está começando, ajudar quem está patinando, né, enfim, né? Não é ficar criando grupo e ganhar dinheiro com a mensalidade ali não, tá? Tem o curso? Sim, tem o curso, mas é outro momento, outro estágio, né? É outro patamar, depois que a pessoa realmente já está caminhando, né? Claro que ela pode começar do zero também, mas a ideia do canal foi justamente mostrar que tem muita coisa para ela aprender aqui para chegar mais pronta ainda lá no curso, tá? Inclusive no Instagram eu posto muito feedback, né, do pessoal que é inscrito aqui, fica mandando direct ou comentando aqui mesmo, então recomendo que você dê uma olhada lá no Instagram, né, Escantevo, né, bem legal também. Fundos é outra coisa que eu não pretendo fazer, tem muita gente que pede, não faço, tem gente que não sabe nem como é que funciona isso aqui, né, então eu tô fora disso aqui, né. Fundos basicamente você fala assim, vou pegar um exemplo aqui, a pessoa cobra, por exemplo, R$100 de cada pessoa e vai atrás de 1.000 pessoas, né? E aí ela vai fazer, então, um fundo de R$100.000, por exemplo. E aí o que essa pessoa, né, diz que vai fazer, né? Que vai pegar o valor do fundo e vai operar no mercado e repartir os lucros, né? Então ela pode falar que vai pegar os 100 mil, operar, enfim, no mês lá eu garanto, né, esse garanto é sempre complicado, né, que vai fazer, sei lá, 30%, né, aí vira 130. Aí a gente tira aqui
sobra 30, e aí o que vai ser feito com esses 30? Que vai ser repartido. Como? Aí depende, né, do regulamento de cada fundo, enfim, não faço ideia, mas vamos supor que quem operou fique com a metade, né, e aí a outra metade seja dividida entre a galera que entrou nesse fundo aqui. Então daria o quê? 150 para cada pessoa, né? Então a pessoa entrou com 100, no final do mês ela receberia 150 aqui, então recuperou 100, sobrou 50, enfim, tudo depende da divisão que seria feita aqui. E aí o bolo vai aumentando, enfim, né? Então existem vários modelos de fundos, né? Esse é somente um deles, mas tô fora de fazer isso aqui, porque uma coisa é a gente lidar com 100 mil nosso, outra coisa é 100 mil dos outros, e outra coisa é 100 mil sendo uma soma de muitos outros, né? Então muita gente pode entrar com 100 nisso aqui, podendo ser muito precioso, e tem gente que pode entrar com 100 aqui como se fosse, isso aí não vira nada, não, pode perder aí, né? Então, para mim não faz sentido, né? Não é o meu modelo de negócio, né? Então, assim como eu falei nas garantias, né? E falei aqui nos grupos também, né? Fundos também tá totalmente fora do meu escopo, né? Então, beleza, a galera que trabalha com fundo, que trabalha com grupo, que garante um monte de coisa, de repente a pessoa pode garantir no sentido de, se não der tudo isso, eu reponho, né? Beleza, se ela fizer isso, né? Então, tudo bem. Não é meu caso, né? Estudo, isso aqui é importante também, né? Muita gente comenta aí, né? Porque eu posto muitos vídeos, né? Usando o que? A Bet365. Por quê? Porque é o que a maioria usa, né? Geralmente é o ponto de entrada no trade é esse, né? Depois as pessoas vão conhecendo outras casas, enfim, outros mercados. Então, todo mundo põe o pezinho ali, depois vai para uma Betfair, vai para uma Pinnacle e a coisa vai crescendo, né? Mas como é o ponto de entrada para todo mundo, beleza, então eu adotei a Bet365 como o nosso layout aqui para ilustrar, né? Mas claro que toda a análise, toda a gestão, todas as dicas que eu passo aqui, você pode pegar e aplicar em qualquer casa. Então você pode ir na Betway, pode ir na GoalBet, em qualquer uma. Não vou ficar fazendo propaganda aqui, né? Eu não tenho vínculo com nenhuma casa, né? Então, tudo aqui no canal é para fim de estudo. Eu não estou indicando, recomendando nada, né? Eu estou mostrando como que eu faço, como que eu penso, para quê? Para a gente evoluir junto. Então você olha, assiste e fala, pô, legal, vou tentar, para mim fez sentido. Ou, se não, às vezes a pessoa posta, falando, isso aí não vira nada. Beleza, né? Tá tudo certo, a gente tem 1 zilhão de caminho para chegar no mesmo lugar, né? Então eu estou só colocando aqui meus pontos, né, para a gente considerar aí, né, para fins de estudo, né? Não pode ver isso aqui e falar, peguei aquele vídeo ali, então é certeza absoluta, e a pessoa vai lá e pum, mete o louco, né? Jamais. Para tudo que você for fazer nesse mercado, né, comigo ou semigo, né, você vai utilizar como estudo. Então primeiro você vê, depois você valida testando, e depois, se fizer sentido, você adota aquilo, mas não é chegar metendo louco, né? Não existe isso, né? Sem chance. Então tudo aqui no canal para fins de estudo, tá? Sempre. E tem 8 cursos. Vou tentar ser breve aqui, porque a maioria das perguntas pergunta a mesma coisa de jeito diferente, né? Então, assim, pergunta número 1, né? Se eu entrar, né, no curso Escantevo, né, eu vou ter suporte? Vai, eu respondo na área de membros. Tem uma área de comentários lá, praticamente igual no YouTube. Embaixo do vídeo você escreve ali, eu vou lá, respondo, fica a resposta para você e todo mundo vê. Então a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, né? Fica uma área bem legal ali, tudo centralizado, né? Então, tá com dúvida na aula 39, né? Vai lá e faz uma pergunta naquela aula, eu respondo naquela aula, fica dentro do contexto e beleza, tá? Então, tranquilo. Para os 2 cursos. Agora, outra pergunta que chega muito, né? Se eu comprar o curso Corner Pro, eu tenho acesso à plataforma? Não, o curso é da plataforma. Então, o curso eu te ensino a usar o Corner Pro. Mas você vai ter que, depois do curso, né, ir lá e assinar a ferramenta. Então é a mesma coisa que eu te dar uma aula de Word, que nem está aqui, ou uma aula de Excel, eu estou te ensinando a utilizar, estou te ensinando aqui como é que põe negrito,
etc., mas eu não estou te dando a licença da Microsoft, né? Então, cada coisa no seu lugar, né? Muita gente confunde e pensa que eu sou dono do Corner Pro, né? Não, eu sou um parceiro aqui no Brasil, né? O Corner Pro é desenvolvido por uma equipe, né? Um pessoal lá de Portugal, tá? Então, essa dúvida aí, espero que fique clara, né? Porque já teve gente simplesmente cancelando a matrícula, falando, eu pensei que... Tudo bem, a pessoa pensou, mas no módulo gratuito do curso isso está explicado. Então, eu estou fazendo questão de explicar aqui também para a pessoa não cair lá e dar uma de desavisada, né? Então, sobre os cursos é basicamente isso, né? Tem suporte, respondo tudo lá, beleza, e não inclui assinatura, né, do Corner Pro, beleza. Liberações, né, outra questão muito importante, está explicado nos cursos também, né? Faço questão de explicar aqui, já expliquei em outros vídeos, mas por estar reunindo tudo aqui, vamos lá, né? 60% do curso ele é liberado nos 7 primeiros dias, então você se matricula agora, já tem coisa para você assistir, bastante coisa, depois de 48 horas libera mais, depois de 48 horas libera mais, e assim vai indo, né, até o 7º dia. Então até o 7º dia você pode assistir tudo que está sendo liberado ali, 60% do conteúdo, e no 7º dia você fala, não, esse cara ensina muito mal, não faz sentido, não boto fé, vou cair fora daqui, vou picar a mula, né? Beleza, pede o reembolso, eu clico em reembolso e tá tudo certo. Comigo não tem mimimi, não tem enrolação não, tá? A partir do 8º dia, todo o conteúdo é liberado de uma só vez. Claro, o conteúdo principal, o conteúdo que eu chamo de soco na cara, né? O conteúdo brabo mesmo, né? O conteúdo prático mesmo, né? Por quê? É sacanagem isso? Não, é que a gente tá no Brasil, né? Então já tive experiências péssimas, né, de ser bonzinho, e o bonzinho só se lasca no Brasil, né? Então muitas vezes, né, o curso ficava todo liberado, né, porque eu sou certinho, sou metódico, beleza, mas sempre tinha os aproveitadores, né? Fazia o curso inteiro, chegava no final do 7º dia solicitar reembolso. Aí justificativa, o curso é ruim. Então é muita sacanagem, né? Assiste todas as aulas, consome tudo correndo, o negócio que é para ser consumido ali em 15, 20 dias, consome em 7 dias, não, me dá o dinheiro de volta aqui, né? Aproveitador, né? Então, tô fora dessa dor de cabeça, não preciso disso, então realmente, 60% liberado em uma semana, todo o restante a partir do 8º dia, né? Então, acabou a garantia, acabou o 7º dia, a partir do 8º, beleza, estamos sendo justos um com o outro, né? Então, você investiu, vou te entregar o que tem de mais valor ali, mas se você quiser aproveitar, né, e assistir somente 60% do curso, né, vai lá, assiste, pede o reembolso, beleza, cada um com a sua consciência, tá? Então, é a única proteção que o produtor, o professor tem na plataforma. Então, não tinha outro jeito, né? Então, é assim, está sendo assim e vai continuar sendo assim, tá? Por que eu estou falando isso? Porque muito aluno não assiste o comecinho, a introdução, nem o módulo gratuito, né? E já chega, e já chega lá falando assim, acabei de comprar o curso, libera tudo lá, senão eu vou cancelar. Beleza, tem vezes que eu nem respondo, eu mesmo vou lá e cancelo. Eu não quero esse tipo de aluno também, tá certo? Então, vamos ser justos um com o outro, tá? 10 aqui, afiliação. É algo que eu estava fazendo, estava sendo muito legal, então eu estava disponibilizando, né? Eu estava permitindo que as pessoas que trabalham com marketing digital, que trabalham com a Hotmart, etc., né, solicitassem afiliação nos meus cursos, né, para fazer divulgação, né, principalmente em tráfego pago, Google, essas coisas assim, né? Mas Brasil, né? Brasil. Então, eu estava fazendo isso para ajudar, né, não só eu e a plataforma, mas as pessoas também. Então, as pessoas estavam tendo uma comissão muito alta, né, do valor do meu curso, né, ajudando a divulgar, beleza. Só que aí a maioria passou a não respeitar mais o regulamento. Então, por exemplo, pode fazer tráfego pago, né? Podia, mas tem palavra-chave que não poderia usar ali. E as pessoas estavam utilizando. Então, arrebentando todo o meu trabalho orgânico, né? Querendo pegar com o pago. Punição, penalidade, né? Que a gente chama lá na área de afiliados, né? Então, eu estava tirando essa pessoa da afiliação, né? Não lê regulamento, cai fora.
né? Tem que ser bom para mim e bom para a pessoa. A gente tem que ser justo. Essa é a minha filosofia, né? Então começou a acontecer demais. Eu dei um pause, depois eu liberei de novo. Falei, ó, não é para ficar criando perfil falso, coisa do tipo, né? Não é essa a minha estratégia. O que os afiliados estavam fazendo? Exatamente isso. E aí eu acabei liberando também para alunos, né? Então aluno, pô, show de bola, porque ele acabou de concluir o curso, gostou, ele pode recomendar para uma pessoa como afiliado, né? Ganha uma comissão, fica todo mundo feliz, né? Show de bola. Mas comecei a ter problemas, né? Com o aluno vendendo sem ter concluído o curso, porque a gente tem esse controle, é muito importante as pessoas saberem disso, né? A gente que está do lado de cada Hotmart, a gente sabe exatamente o caminho que o aluno percorreu. Ele assistiu essa aula, depois foi para aquela, depois foi para essa, depois foi para aquela, ele começou tal dia, terminou, sabe? Tem todo o log ali que a gente chama, né? Ou seja, tinham pessoas que estavam comprando o curso, não para ser aluno, mas para ter acesso a essa afiliação ali, né? Que poderia ter do outro jeito também, simplesmente solicitando, né? E acabava fazendo o quê? Saía falando em rede social aí que, ó, eu tripliquei, quadripliquei em 2 dias, 3 dias, você vai conseguir também, é garantido, não sei o quê. Ou seja, fazendo promessas que eu não faço, que eu acabei de falar aqui, né? E aí o que acontecia? Vinha o aluno, ele ganhava comissão, beleza, chegava no final do curso, a pessoa me falava, ué, mas você não falou que era garantido isso, isso e isso? Você não falou que era certeza disso, disso, disso? Você não falou que eu ia aprender isso, isso e isso? E meu curso é de escanteio, né? Tem que deixar bem claro isso, né? E eu falava, não, eu não te falei isso. Ah, mas fulano me falou, quem que te vendeu? Ah, aí passava o nome do afiliado. Então, assim, tem coisa que foge do nosso controle, né? Então, eu prefiro ter, assim, tudo sob controle, né? Então, se eu não fico dando garantia falsa, fazendo essas promessas falsas, por que que os outros que eu estou ajudando, né, estão fazendo isso? Então, acabou a filiação, no momento está suspenso, a gente vai rever como é que faz isso, como é que controla de uma maneira melhor, né? Enfim, para dar um jeito nisso, mas no momento as afiliações estão suspensas para quem é aluno, para quem não é aluno, enfim, não tem, porque não dá para eu estar sempre sendo chato, até metódico, fazendo um trabalho todo certinho, deixando tudo claro, né? E aí no meio do caminho aí, esse monte de coisa falsa, né? Então, sem chance. Para mim não rola esse tipo de coisa, né? Que mais que eu coloquei aqui? Propósito, né? Então, o propósito do canal realmente é ajudar as pessoas a tracionar, né? Quem está patinando, começar a tracionar ali, né? Quem nunca entrou no mercado, ter noção sobre risco, sobre recompensa, sobre o que é bom, sobre o que é ruim, mas tudo sobre a minha ótica, né? Sobre a minha visão, né? Claro que tem outras visões, outros jeitos, né? Enfim, eu não sou o melhor, eu não sou nada disso, né? Eu sou o melhor trader do meu quarto, né? Isso que eu falo para mim mesmo. Eu sou o melhor guitarrista do meu quarto, então eu sou o melhor no meu quarto, sozinho, né? Não posso falar pelos outros, né? Tô fora disso aí, né? Esse mercado não tem essa disputa, né? É que nem eu falo também. Torço para todos os outros que trabalham nesse mercado, porque a gente não está todo mundo no mesmo barco, mas está todo mundo aí no mesmo oceano. Então, se a maré subir, né? Todos os barquinhos sobem, né? Então, legal, vamos fomentar o mercado, vamos mostrar que realmente é interessante, que é lucrativo, que é legal, é divertido também. Tem todo o risco, tudo lá? Tem, claro que tem. Tem que ter ciência disso. Mas para quem gosta de futebol, show de bola, show de bola. Então é um pouco disso que eu tento trazer aqui também, né? Os dois lados da coisa, os dois lados da moeda, né? Então esse é o propósito do canal e vai continuar sendo, né? Por que eu tô falando isso, né? Por causa dos mimizentos, né? Então tem muita gente que entra comentando aí, só quer vender curso, só quer vender curso, ou entra e fala, pô, essa técnica é uma porcaria, vem pro grupo tal que vai ser muito melhor do que isso aí, não sei o que, papapá. Eu só tenho uma coisa a dizer, né? Para mimizento, para hater, né? Eu não vou ficar respondendo, não vou dedicar tempo a isso, né? Então eu simplesmente excluo o comentário, né? Se continuar enchendo o saco é bloqueado e beleza, fica falando sozinho, né? Mas de qualquer forma agradeço porque com comentário, com dislike, é engajamento, é interação. O YouTube entende que precisa entregar o conteúdo para mais pessoas, então eu sou grato também aos mimizentos, né? Aos haters também,
pode continuar engajando aí, tá? Só não vai ter a minha reciprocidade, tá? E por fim, né, Instagram, né? Então, estou muito feliz com o crescimento do canal, né? O canal tem pouco tempo, está crescendo legal, bastante inscrições, bastante comentários, muito feedback. Então lá no Instagram eu posto muito feedback do pessoal aqui do YouTube, então eu dou uma printada no comentário, jogo lá, tento fazer esse crossover, né, entre as plataformas, acho bem legal isso, né? E queria pedir para você, né, ao longo de toda essa caminhada aqui no canal, né, eu não fico pedindo like, eu não fico pedindo para se inscrever, acho que isso enche o saco, né, ficar mendigando engajamento, acho que se a pessoa realmente gosta, ela vai e engaja, né? Então, por isso que talvez eu não tenha tantos inscritos assim, as pessoas às vezes se esquecem de se inscrever, né? Talvez por eu não ficar pedindo, mas vou seguir assim, não vou ficar mendigando mesmo, né? E tá tudo bem, né? Menos é mais no mercado, menos é mais em tudo na vida, né? Então, se eu tiver poucos inscritos, mas pessoas legais como vocês estão sendo, dando esse feedback, interagindo, para mim tá tudo nota 10, tá? A única coisa que eu quero mendigar e pedir mesmo, né? É para você que ainda não segue no Instagram, dar essa forcinha, né? No meu Instagram não tem essa coisa de ficar postando dinheiro, postando carrão, tô fora disso aí, que nem eu falei no começo, que cada um vive uma realidade, né? Então eu não posso seduzir a pessoa com um valor de entrada que tem anos-luz para ela criar condição ali de fazer uma entrada naquele valor, não faz sentido isso. Então ali eu tô colocando avaliação de aluno, feedback aqui do canal, às vezes uma piadinha ou outra, enfim, né? Sempre saudável, né? Então o que eu queria pedir é para você seguir no Instagram, porque só quando eu chegar lá a 10 mil inscritos, né, seguidores que falam no Instagram, né, eu tô meio engatinhando ainda de Instagram, é que eu vou ter o recurso do arrasta para cima, e isso seria muito útil para mim lá, né, porque eu poderia postar um story, por exemplo, ó, essa técnica aqui, tal, jogo tal, né, tô ensinando no vídeo tal, arrasta para cima que você vai direto pro vídeo, né, facilitaria muito a vida minha e das pessoas, né, que estão seguindo lá, ao invés de eu ter que colocar, vai no canal, YouTube, /escanteio, pesquise pelo episódio, número tal. Eu sei que fica meio chato, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então, realmente, eu queria agradecer, né, por você estar me ajudando nesse crescimento, agradecer por todo o feedback, os comentários positivos e negativos, pelos likes, dislikes, pelos mimizentos, pelos haters, por quem está gostando e vendo sentido em alguma coisa, né, que pode estar sendo ajudado aí. Show de bola, canal cumprindo com o propósito, né? E aí eu espero você também no Instagram, nem que for só para dar essa forcinha aí, para em algum momento eu chegar e ter o famoso arrasta para cima. Beleza? É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.